Prepare-se para se maravilhar com essas obras arquitetônicas incríveis, que desafiam os limites da engenharia e oferecem vistas espetaculares. De pontes suspensas a estruturas de vidro vertiginosas, vamos explorar os projetos mais audaciosos que unem cidades, atravessam desfiladeiros e nos deixam sem fôlego. Já aproveita e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Número 15. A ponte de vidro de Zhangjiajie no Parque Nacional de Zhangjiajie está repleta de maravilhas naturais que atraem milhares de visitantes por dia. De florestas nebulosas a pilares de arenito imponentes, dizem até mesmo que a Cordilheira Tianziaqui inspirou as paisagens do filme Avatar de James Cameron. Mas não são as formações rochosas ou as árvores que os turistas têm procurado recentemente. Em vez disso, eles estão aqui para a ponte de vidro de 120 metros de comprimento e 280 metros de altura. Essa ponte, que foi inaugurada no verão de 2016, faz parte de uma tendência em estruturas de suspensão de vidro, que deixam muito pouco para a imaginação ao olhar para baixo. Há também a Ponte dos Homens Bravos, localizada na mesma reserva natural da Ponte de Zhangjiajie, além de uma série de outras pontes de vidro chinesas em ambientes urbanos e naturais. Todas essas pontes foram construídas dentro de uma década uma da outra, cada uma superando a anterior em superlativos. A ponte de vidro de Zhangjiajie é atualmente uma das mais longas e altas do mundo, e também uma das mais assustadoras. O apelo dessas atrações está tanto na capacidade de ver a paisagem natural abaixo dos pés quanto no elemento de medo inerente a caminhar em uma estrutura tão massiva feita de material delicado. E se isso não fosse suficiente para assustar você, uma das outras passarelas de vidro da China rachou sob os pés dos visitantes apenas 2 semanas após a sua inauguração. Embora as autoridades tenham garantido ao público que a rachadura no vidro era apenas superficial e ninguém corria perigo, é compreensível porque as pessoas ficaram assustadas quando a ponte de Zhangjiajie foi revelada. Número 14. Milao Viaduct, graças a uma peculiaridade técnica, é a ponte mais alta do mundo, uma afirmação baseada na altura das torres, que são mais altas do que a Torre Eiffel. Assim, em seu ponto mais alto, a ponte alcança 330 metros. A altura do tabuleiro da ponte em si é apenas a 17ª mais alta do mundo, mas ao dirigir sobre ela, ainda parece que você está literalmente nas nuvens. Essa ponte estaiada está localizada na E11, uma rota popular de autoestrada entre Calais e as costas do Mediterrâneo francês e espanhol. São 260 metros da pista da estrada até o vale abaixo, e as vistas são fantásticas quando não está encoberta por nuvens, o que acontece com bastante frequência. E mesmo assim, quantas oportunidades você tem de dirigir pelas nuvens? Os arquitetos conseguiram criar algo saído de um conto de fadas, é verdadeiramente uma maravilha arquitetônica. Mas muitos aspectos de engenharia da ponte já foram resolvidos antes da equipe receber a tarefa de tornar a ponte tão bonita. O sonho sempre esteve lá, eles só precisavam de permissão. A construção da ponte foi realmente um esforço conjunto, e a lista de famosas empresas de engenharia envolvidas poderia continuar por horas. Número 13. A Ponte Dourada. Não confunda com a Ponte Golden Gate de São Francisco, a Ponte Dourada em Ba Na, no Vietnã, parece uma serpente ganhando vida. Essa estrutura única, emoldurada por uma paisagem deslumbrante, é um espetáculo impressionante, como se tivesse sido retirada de um mundo de fantasia. As enormes mãos que sustentam a ponte simbolizam algo divino, mítico ou celestial, erguendo a humanidade aos céus. O arquiteto principal da ponte, Vu Viet-An, até disse que o objetivo do design era evocar a sensação de caminhar ao longo de um fio estendido pelas mãos de Deus. Parece que eles conseguiram. Construir essa ponte suspensa foi um desafio de engenharia por si só, pois eles precisavam garantir que não danificassem o penhasco abaixo e fizessem a estrutura se misturar com a floresta ao redor. As mãos são sustentadas por molduras moldadas a partir de estruturas anatômicas e cobertas com fibra de vidro decorativa. A posição de cada dedo foi cuidadosamente escolhida para evocar o efeito desejado. Número 12. A Ponte Caju. Os humanos têm vivido ao longo das margens do rio Zayanda há milhares de anos, com as primeiras evidências de seus assentamentos datando de mais de 6 milênios. Um desses assentamentos prosperou e eventualmente se tornou Isfahan, lar da Ponte Caju, que conecta os bairros Caju e Takht Fuled através do rio Zanderud, no Irã. A data exata de conclusão da ponte não está registrada, mas sabe-se que ela foi construída sobre uma ponte mais antiga por volta de 1650. A estrutura é composta por 23 arcos de pedra, tem cerca de 130 metros de comprimento e quase 10 metros de largura, funcionando tanto como ponte quanto como um açude.
As comportas construídas sob as arcadas ainda são usadas até hoje para regular o fluxo do rio para irrigação. A parte superior da ponte é composta por um amplo corredor central, originalmente projetado para carruagens puxadas por cavalos, ladeado por passeios pedestres em ambos os lados. A engenhosidade e interação de abóbadas e entradas fornecem um padrão intricado através do qual o ar se resfria, proporcionando temperaturas agradáveis aos pedestres, mesmo durante os meses mais quentes do ano. Número 11. A Ponte Delmas tem mais de 540 metros de comprimento, sendo 430 metros servindo como a plataforma principal e outros 110 metros como a seção central elevatória. A seção central da ponte permanece como uma peça única, mas se eleva verticalmente por 100 metros para permitir a passagem de navios altos por baixo dela. É uma ponte bastante única que pega o conceito de uma ponte levadiça, inverte-o e simplifica consideravelmente. A ponte está sendo construída ao longo do rio Garona, na França, para conectar o distrito de Bastide, no centro da cidade de Bordeaux, próximo aos cais, com o distrito de Macallan, na margem direita da cidade. A ponte recebeu o nome do ex-prefeito de Bordeaux, Jacques Chaban-Delmas. Os trabalhos no projeto começaram em setembro de 2009 e a construção foi concluída em 2013. Um par de pilares em cada lado da seção da ponte levadiça se estendem por mais de 76 metros de altura e são sustentados por bases de concreto, cada uma com 40 metros de comprimento, 16 metros de largura e 15 metros de altura. Número 10. Localizada na Malásia, esta ponte suspensa curva para pedestres tem 120 metros de comprimento e foi construída em 2005. O deck da ponte está a incríveis 660 metros acima do nível do mar, no topo da ilha principal do arquipélago de Langkawi. Para chegar à ponte do céu de Langkawi, primeiro é necessário pegar o teleférico de Langkawi até a estação mais alta, onde um elevador inclinado chamado Skyglide leva os visitantes até a ponte. A ponte foi fechada em julho de 2012 para manutenção e atualização. A seção curva da ponte é suspensa por 4 pares de cabos estaiados conectados a pontos de suspensão externos localizados nas extremidades das 3 seções curvas de 24 metros, dispostas em uma configuração semi-abanada, a partir do topo de um pilar único com 83 metros de altura. O deck curvo da ponte fica pendurado com seu centro de gravidade diretamente abaixo do ponto de suspensão na cabeça do pilar e no topo do deck, a uma elevação de 650 metros acima do nível do mar. O pilar é ancorado em uma base de concreto situada a uma elevação de pouco menos de 600 metros, e sua ponta alcança 650 metros acima do nível do mar. Ele é inclinado em relação à vertical e em 2 planos, sendo estabilizado por 2 estais principais ancorados em encostas opostas. Número 9. Construída em 1889 pelo engenheiro civil escocês George Grant Mackay, a ponte suspensa Capilano, com 140 metros de comprimento, era uma construção bastante simples, feita de corda de cânhamo e tábuas de cedro. Uma vez que a ponte estava no lugar, a propriedade de Mackay tornou-se popular entre seus amigos, que adotaram o nome, Capilano Tramps, para se identificarem como os tipos aventureiros que ousavam atravessar a balançante ponte. A versão original rudimentar foi atualizada para uma ponte de cabo de aço em 1903. Em seguida, em 1910, a propriedade foi vendida e passou por várias mãos ao longo dos anos, enquanto cada proprietário subsequente construía a reputação da ponte como um destino turístico de aventura de classe mundial. A ponte foi completamente reconstruída em 1956 e agora está sob os cuidados de uma pequena cadeia de atrações turísticas rústicas. A ponte percorreu um longo caminho desde os tempos dos aventureiros do início do século. A ponte suspensa Capilano continua a atrair multidões de visitantes todos os anos e é classificada como um dos destinos mais populares de Vancouver. No lado oeste da ponte, encontra-se a Treetop Adventures, uma passarela suspensa composta por 8 pontes de madeira suspensas entre várias enormes árvores Douglas Fir, a mais de 30 metros de altura. As pontes são fixadas às árvores não por meio de pregos ou parafusos que danificariam as árvores, mas por meio de colares de aço especialmente projetados. Uma vez removidos, esses colares não causarão nenhum dano às árvores hospedeiras, como se nunca tivessem estado lá. Número 8. A Ponte Royal Gorge é uma famosa atração turística perto de Canyon City, Colorado, dentro do Royal Gorge Bridge and Park, um parque de diversões de 360 acres localizado ao longo da perigosa borda do Royal Gorge. A ponte atravessa o desfiladeiro a 190 metros acima do rio Arkansas e deteve o recorde de ponte mais alta do mundo de 1929 até 2001, quando foi superada pela ponte Langguanghei, na China.
Essa ponte Royal Gorge manteve o título de ponte suspensa mais alta do mundo até a conclusão da ponte da rodovia Beipen River Guanxin, em 2003, também na China. No entanto, a ponte ainda é a mais alta dos Estados Unidos e esteve entre as 10 pontes mais altas do mundo até 2012. O vão principal da ponte entre as duas torres possui incríveis 260 metros, com um comprimento total de 380 metros e uma largura de 5 metros. A torre tem 45 metros de altura e a estrutura de base de aço é coberta por 1.292 tábuas de madeira. A ponte é bastante sólida, mas também incrivelmente assustadora de atravessar, então é melhor não olhar para baixo. A ponte Royal Gorge foi construída em apenas 6 meses em 1929 e custou $350 mil, o que pode não parecer muito, mas equivale a 4,2 milhões de dólares nos dias de hoje. Número 7. As pontes de raízes vivas de Meghalaya são tão perigosas quanto impressionantes. Uma ponte de raízes vivas é um tipo de ponte suspensa simples formada por raízes de plantas vivas através da moldagem das árvores. Elas são comuns na parte sul do estado de Meghalaya, no nordeste da Índia. São feitas à mão a partir das raízes aéreas das árvores de figueira da Índia pelos grupos indígenas do terreno montanhoso ao longo da parte sul do planalto de Shillong. A maioria das pontes cresce em encostas íngremes de florestas úmidas subtropicais, entre 40 metros e 1.200 metros acima do nível do mar. Enquanto a árvore da qual ela é formada permanecer saudável, as raízes da ponte podem crescer naturalmente e se fortalecer. Novas raízes podem crescer ao longo da vida da árvore e devem ser podadas ou manipuladas para fortalecer a ponte. Uma vez maduras, algumas pontes podem suportar 50 ou mais pessoas atravessando ao mesmo tempo e têm uma vida útil de várias centenas de anos. Número 6. Se você estiver na área e fizer um pequeno passeio pela Rota 520 dos Estados Unidos, certifique-se de passar pela ponte flutuante Evergreen Point. Após a conclusão da construção em 2016, essa maravilha moderna conquistou o título de ponte flutuante mais longa do mundo. A ponte se estende por incríveis 215 metros sobre o Lago Washington e possui largura suficiente para acomodar 6 faixas de veículos. Mas como algo tão longo e largo consegue suportar tanto peso diariamente? Bem, a ponte flutuante Evergreen Point utiliza 77 pilares de concreto como sua fundação, de modo que o peso da água deslocada pelos pontões é igual ao peso da estrutura, o que permite que ela flutue. A ideia de uma ponte flutuante pode assustar a maioria das pessoas, mas não se preocupe, porque esse espetáculo de engenharia é bastante seguro. Número 5. A ponte Eshima-Ohashi localizada na região de Chugoku, na parte ocidental do Japão, a ponte Eshima-Ohashi conecta as cidades de Matsui e Sakai-Minato, estendendo-se por 1 milha através do lago Nakaume. Foi construída para permitir a passagem de grandes navios de carga em direção ao mar aberto, mas o grande destaque aqui é o fato de que a ponte possui uma inclinação incrivelmente íngreme e assustadora, alta o suficiente para permitir que os navios passem por baixo com facilidade. É um trecho de estrada que assusta até os motoristas mais confiantes. Parece uma montanha-russa insana, onde os carros gradualmente sobem, o que torna menos assustador para os motoristas do que a aparência da ponte quando fotografada em um ângulo reto. Ela recebeu o apelido de Ponte Montanha-Russa, devido à sua inclinação super íngreme e à aparência de ser uma ponte para o céu. A ponte é uma estrada de concreto de 2 pistas que se eleva tão acentuadamente que causa medo até nos motoristas mais corajosos. Número 4. A ponte Cedo River se estende por mais de 480 metros acima do solo de um cânion, conectando o que equivale a 2 topos de montanhas. Inaugurada em 2009, a ponte Cedo River superou o recorde anteriormente mantido pela ponte Red Deal Gorge, na Papua Nova Guiné, que está suspensa a pouco mais de 360 metros no solo. A ponte Cedo River faz parte do sempre crescente sistema rodoviário da China, conectando 2 partes distintas do país que antes eram separadas por terrenos montanhosos difíceis e vários rios. A ponte se estende por pouco mais de 1.500 metros ao longo do Vale do Rio e era tão longa que os construtores tiveram que usar um foguete para lançar a primeira linha piloto através do vão. O comprimento robusto é suportado por 2 enormes torres em forma de H, uma em cada extremidade da estrada. As linhas de suspensão mergulham no meio e voltam a subir, parecendo um tanto frágeis para um vão tão grande. Número 3. A ponte de bambu de Kampong Chan. Uma ponte não precisa ser feita de pedra resistente, vidro de alta tecnologia ou estar suspensa nas nuvens para ser incrível. Na verdade, uma das pontes mais impressionantes do mundo também é uma das mais simples, a ponte de bambu de Kampong Chan.
Essa ponte de bambu é sazonal, construída a cada estação seca, quando as águas do rio Mekong diminuem e ficam rasas demais para a balsa. No início de cada estação chuvosa, antes que os rios enchem, a ponte é desmontada manualmente e o bambu é guardado para reutilização em outros projetos. Isso é feito porque, durante a estação das chuvas, as correntezas do rio se tornam muito fortes para a ponte sobreviver, e as pessoas são transportadas de barco. Quando as águas recuam o suficiente e as correntezas se acalmam, a construção de uma nova ponte começa. Primeiro, bambus altos são fincados no leito do rio, e uma camada de esteiras de bambu é colocada no topo para tornar a superfície mais firme. Número 2. Ponte Henderson Wavis Singapura parece estar fazendo de tudo para pavimentar o caminho para as metrópoles do mundo. Quase 50% da cidade verde é coberta por vegetação e os ambientes exuberantes são apoiados por um foco em energia renovável e sustentabilidade futura. Parte deste sistema interconectado é o Southern Ridges, uma trilha de 6,2 milhas ao sul da cidade. É também onde você encontrará a ponte Henderson Wavis, a mais alta ponte para pedestres em Singapura, concluída em 2008. A ponte Henderson Wavis é a mais impressionante de todas as pontes ao longo da trilha dos Ridges. Ela conecta o Mount Faber Park ao Teluk Bengla Hill Park, estendendo-se por 270 metros e atingindo uma altura de 130 metros acima da Henderson Road. Além disso, ela tem um visual muito legal. A característica mais notável da ponte é o seu design orgânico em forma de ondas. A passarela em si é formada por ripas de madeira amarela de bala, provenientes de fazendas de madeira certificadas e sustentáveis em East Malaysia. Número 1. Ponte Rui. Quando as fotos da Ponte Rui começaram a circular pela internet, muitos surfistas disseram que era muito louca para ser real. Não tinha como algo tão insano existir, certo? Bem, errado. A Ponte Rui, na província de Zhejiang, parecia mais pertencer ao filme Avatar do que à Terra. Ainda assim, a China é conhecida por construir algumas pontes bem legais. Inicialmente, a passarela tortuosa está a cerca de 140 metros acima do solo e a estrutura com fundo de vidro, que tem 425 metros de comprimento e é suspensa a 304 metros acima do nível do solo, foi inaugurada em 2016. Galera, não esqueçam de se inscrever e deixar o like no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Obrigado e até a próxima!